Primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 5, versos de número 6 até o verso 8. A versão que eu tenho aqui, ela diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, e lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Esse texto vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Nesse mês de setembro nós temos alguns temas aqui. Nós falamos sobre a depressão, nós falamos sobre alguns fatores que levam muitas pessoas a ponto de tirar a sua própria vida. E uma das coisas que tem se tornado mal deste tempo em que nós vivemos é a ansiedade. Eu sei que costumeiramente nós pregamos aqui sobre a ansiedade, e é interessante porque a Bíblia, ela traz tudo o que nós precisamos, e ela já continha o que nós precisamos para hoje, mesmo numa época em que nós, quem sabe, até analisamos e pensamos assim: mas é impossível que esse povo aqui tinha ansiedade. Esse povo aqui, ele não tinha internet. Logicamente, não tendo internet, ele não tinha redes sociais, ele não tinha computadores, eles não tinham televisão, eles não tinham toda essa parafernália que nos leva à ansiedade. Porque nós somos levados à ansiedade por tudo isso. Eu pergunto a você, e eu quero que você se indague, e você responda para você mesmo: quando foi que você conseguiu pegar a sua Bíblia, tirar um tempo na sua sala, no seu quarto, na sua varanda, desligado de tudo, e ler um capítulo? Esses dias atrás nós fizemos aqui um jejum, e um dos incentivos nesse jejum é que você lesse um capítulo de Provérbios por dia. E algumas pessoas sentiram dificuldade. Um capítulo no dia. Dificuldade de se desligar, dificuldade de não ler enquanto está pensando em outra coisa, dificuldade de desligar o celular, porque se você vai ler a Bíblia no seu celular, aquela maldita notificação do WhatsApp aparece, e tu fica já com a resposta na sua cabeça lendo o texto, e daqui a pouco tu está lendo a Bíblia, e daqui a pouco tu está já respondendo para a própria Bíblia o que você quer responder para a pessoa. Nós estamos num tempo de ansiedade, e ninguém está livre disso. E eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, e essa palavra não vinha para hoje, e eu vou contar para você algo que aconteceu comigo hoje. Acordei bem cedo, tinha muita coisa para resolver, fui até a rádio, resolver alguns assuntos ali, depois tive que ir na Celesc, depois tive que ir na Samai, e a correria, por conta da obra do Templo Novo, e eu estava lá na Samai para resolver um problema. Quando eu estou para entrar para o atendimento, recebo uma ligação de um dos nossos irmãos, que precisava trocar uma ideia comigo sobre algo que aconteceu, também relacionado à obra, e eu resolvendo com ele, chamaram a minha senha. Aí eu pensei: e agora? Eu estou resolvendo com o irmão, e eu preciso ir lá. Aí eu fui, sentei, e resolvendo, e já fui pegando os papéis para mostrar para o homem ali, ele esperando.
Aí eu pedi para o irmão um tempinho, disse, já te ligo, meu irmão. Desliguei, o homem pediu meus dados, eu fui passando, e fui colocando os papéis, e fui tentando explicar para ele. E eu percebi em algum momento que este homem, que me atendeu de uma maneira muito diplomática, maravilhoso atendimento, que geralmente as pessoas reclamam, né? Foi maravilhoso. Eu via que este homem, a cada novo passo que precisava, ele me explicava, e dizia assim, só mais um momento, só mais um momento. E quando eu percebi de que de alguma forma eu estava apressando-o, eu disse, não, sem problema. Aí ele disse para mim, eu disse, sem problema, pode levar o tempo que for. Daí ele disse, eu estou falando porque eu percebo que o senhor é um homem ansioso. E quando ele falou isso, eu tive uma abertura no tempo. E eu percebi que eu estava fazendo assim com a mão, na mesa dele, e a minha perna estava tremendo. Eu estava segurando as coisas aqui, respondendo depois a outra, eu soltava a mão, pegava o WhatsApp, respondia e fazia assim, mas eu quis me justificar, porque imagina se um pastor, né gente, vai ser ansioso. Eu quis me justificar, eu disse, não, é só porque eu estava aproveitando o tempo aqui, enquanto eu estou te esperando, e já pensando em 1001 coisa que eu tenho que fazer depois. Ele, geralmente a ansiedade é isso, uma diplomacia assim, que ele disse, ansiedade é bem assim mesmo. E eu percebi que eu estava tentando me explicar, mas eu estava definindo exatamente a ansiedade com o que eu estava fazendo, e eu estava o apressando, mas na verdade, eu tinha tempo, aquele tempo deveria ser dedicado àquilo que eu estava fazendo, mas eu senti que o meu corpo estava ansioso, eu estava tremendo, eu estava balançando, eu estava batendo, e aí naquele momento, quando eu dei esse baita, essa baita indicação de ansiedade para aquela pessoa, que pegou o contrato da igreja e provavelmente sabe que eu sou pastor, meu Deus, eu saí de lá, agradeci a ele, e quando eu estava entrando no carro, eu sinto que foi o Espírito Santo que disse, fale sobre ansiedade. Até porque, para que eu possa falar, eu primeiro sou ministrado. E às vezes, talvez você tenha a ilusão de que grande parte das coisas que eu falo, que nós falamos aqui como pastores, nós somos imunes, mas nós não somos. Sofremos das mesmas coisas, e por mais que às vezes nós temos até as respostas, quando a gente não faz uma coisinha que Pedro diz aqui, vigiem. Vigiar é muito importante, porque quando a gente não tem cuidado, alguma coisa que você tem noção, tem ciência, você acaba não conseguindo fazer. Você acaba dando mau testemunho em algo que você prega. Você fala para alguém fazer e você faz totalmente ao contrário. É muito rápido disso acontecer. E aí, olhando para a palavra, ela diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido. Humilhar é realmente a gente entender de que eu não tenho o controle de tudo, eu não sou bonzão, eu não sou o cara, eu não tenho o domínio de todas as coisas, mas quando eu então me coloco debaixo da poderosa mão de Deus, estou dizendo, Senhor, eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia, eu preciso do Teu perdão, eu preciso do Teu ensino, eu preciso vigiar também, eu preciso que de tempos em tempos eu me olhe, eu olhe para a palavra e a palavra seja um espelho e eu consiga me enxergar, e enxergar que quem sabe eu esteja ansioso, que quem sabe eu esteja pregando bonito para a igreja, mas sendo ansioso demais na minha casa, que eu seja um líder que ensina algo, mas que com a minha vida eu estou pregando outra coisa,
Palavras falam uma coisa, a vida está falando outra coisa. E isso é muito rápido de acontecer. E se nós não tivermos vigilância, o diabo, está escrito aqui, a palavra foi colocada aqui, o diabo, que é o quê? Amigo, inimigo de vocês. E ele anda sempre ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Em um momento de vacilo, em um momento que você não cuida, em um momento que tu permite que a ansiedade te tome. E é interessante porque as coisas que te levam à ansiedade, elas não precisam nem ser coisas que te tiram, que te dão raiva, que te tiram a paz. É simplesmente um acúmulo de coisas que você precisa resolver. E talvez por não conseguir organizar isso de uma maneira muito clara, a gente vai criando ansiedade. E daqui a pouco alguém fala contigo e você responde de uma maneira grossa. Amor, o que é? A pessoa te chamou em casa e você responde assim, calma, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, por quê? E quantas guerras começam assim? Por causa de uma resposta. E na tua mente sempre vai vir assim, ó, meu, essa pessoa não percebe que eu estou trabalhando? Pô, não percebe que eu estou aqui, mas não estou brincando? Estou aqui, mas não estou jogando Candy Crush não. Tem gente que joga, mas está tudo certo também. Estou respondendo, estou isso, estou aquilo, estou. E nós pegamos toda a nossa carga de ansiedade e nós não nos colocamos debaixo da poderosa mão de Deus. Está tudo debaixo da nossa poderosa mão. E aí começa a dar ruim. E aí começa a dar problema. E ele diz, lança toda a tua ansiedade. Ele está indicando que você deve, sabe, relaxar, ficar tranquilo. E uma palavra que não está aqui nesse texto, porque esse texto está escrito em grego, mas uma palavra que hebraica, que ela nos remete a ficar de boa, tranquilizar, relaxar, é a palavra rafá. Quem conhece um pouquinho de Bíblia aqui, sabe que rafá é a palavra cura em hebraico. Ele é Jeová Rafá, é o Deus que cura. E sim, a palavra Rafael, o nome Rafael, vem de cura. Então se você se chama Rafael, significa Rafael, Deus cura. A etimologia dessa palavra leva a isso. Porém, Rafá, que é curar e restaurar, em muitos contextos, ele também tem essa palavra pode ser usada em outros momentos. E um desses momentos é quando você quer falar de soltar, abrir mão. E outra é quando você acalma. A palavra acalmar pode ter uma derivação também em Rafá. Fazer com que uma atividade, um comportamento pare e você entre num estado de tranquilidade e de paz. Então a palavra é, abra mão, solte, ei, tranquilo, fica tranquilo. E não é por nada que a palavra Rafá, que é cura, talvez seja a mesma raiz da palavra acalmar. Porque há muitas pessoas que estão precisando ser curadas e acalmar a tempestade que está aqui dentro de si mesmo. Então a Bíblia dá essa indicação para nos dizer, acalme-se. E algumas pessoas que têm uma personalidade um pouco mais vibrante, alguns estudos chamam de personalidade do tipo A, e essas pessoas acabam se tornando até mais vulneráveis a doenças cardíacas, porque elas são aceleradas, elas estão sempre na correria, estão sempre em busca de alguma coisa. Tem alguns perfis, alguns até buscam algum tipo de profissão que tem a ver com isso, precisa estar sempre atualizado, precisa estar correndo, precisa estar resolvendo, e essas pessoas acabam entrando num estado de agitação tão grande, que não conseguem de verdade viver. Executivos ocupados, motivadores, agitadores,
pastores. Às vezes nós vivemos uma vida como se alguém estivesse nos perseguindo, como se nós não pudéssemos parar, como se nós não pudéssemos relaxar, como se a gente não pudesse respirar, e algumas vezes até nos sentimos em débito quando ficamos com a família, quando ficamos com alguém especial da nossa vida, nos sentimos errando, e isso já é uma consequência dessa doença, dessa ansiedade que nos pega. E Deus é tão poderoso, que Ele pode em um só instante, nos levar a pontos em que pessoas demoram às vezes 10 anos para chegar, quando nós simplesmente relaxamos e vamos para debaixo da potente mão de Deus. Ele nos conduz ao lugar de sucesso, sucesso esse que nós não sabemos o caminho. Às vezes o que estamos precisando apenas é continuar nos mantendo na pista da direita, sabe? Tem essa pista aqui, né, que é rápida, e a gente sempre quer estar nessa. Já percebeu que talvez, mesmo quando não tem carro nenhum da BR, você anda nessa? Sozinho, não precisa ultrapassar ninguém, mas acelerado. Talvez a gente precise olhar mais a viagem, viver mais a viagem, do que simplesmente pensar no destino. A ansiedade tem pego as pessoas, ela tem trazido doenças, isso tem feito com que o corpo, ele sempre esteja acionando um sistema, que talvez você já ouviu falar dele, sistema de luta e fuga. O sistema de luta e fuga é um sistema acionado pelo nosso sistema nervoso simpático, que está relacionado ao nosso sistema nervoso central autônomo, que quando uma pessoa está sob perigo, o corpo todo é ativado, a tua pressão sanguínea aumenta, começa o teu corpo a liberar glicose, porque ela é a nossa primeira fonte de energia, a pupila dilata, o teu ângulo de captura de visão aumenta, o teu corpo entra em agitação, e isso acontece todas as vezes que o nosso corpo aciona esse nosso sistema, nós ficamos mais agressivos, e essa é uma resposta aguda ao estresse, que praticamente todos os seres vertebrados possuem, os animais, e nós também. Todas as vezes que você é colocado em ansiedade, todas as vezes que você é confrontado, todas as vezes que você se sente impactado com alguma coisa, tua pressão sanguínea aumenta. E aí eu pergunto, quantas pessoas nos dias de hoje estão precisando tomar remédio para baixar sua pressão? Isso pode ser fruto, sim, de uma alimentação errada, mas quantos que desenvolvem isso por conta do nível de estresse que está lá em cima? O corpo não sabe mais o que é descansar, o corpo não sabe mais o que é relaxar, estamos sempre numa constante ansiedade, e por não conseguir fazer tudo o que nós precisamos fazer, por não conseguirmos atender às demandas que talvez nós mesmos colocamos sobre nós, nós vivemos prontos para atacar, vivemos prontos para fugir, e é por isso que tem tanta gente que está buscando fugir de situações, porque ou tu enfrenta, e às vezes de uma maneira muito agressiva, ou tu foge. Isso é uma resposta do corpo, isso é uma resposta, e Deus, quando Ele nos deu a habilidade de fazer com que a nossa pressão sanguínea, sem a gente pensar, ela aumente, para nos dar força, vitalidade, para nos dar até a forma de fugir de alguma situação, Ele não queria que você usasse isso para o mal, e que você usasse isso no teu dia a dia. Isso é para momentos específicos, momentos em que a gente necessita dessa adrenalina a mais. O porém de tudo é que nós temos usado isso todos os dias, e quando nós usamos isso, eu não consigo perceber a beleza do que está diante de mim. Por isso meu casamento já não é mais agradável. Você já percebeu como o marido e a esposa, tomara que você não tenha percebido, mas eu estou falando aqui porque vai que tu conheça alguém dessa forma,
né? Os dois estão ativados o dia inteiro no sistema de luta e fuga. E o problema é que ninguém foge, é luta. É luta. É uma competição maluca. É cada um querendo ter razão. Não consegue viver. E tem duas coisas que quando nosso sistema nervoso simpático está ativado, o que ele faz? Luta e fuga. E sabe o que desativa? O que fica desativado quando nós estamos no sistema de luta e fuga? O sistema digestivo. Por isso que quando as pessoas estão nesse estado, às vezes ela não consegue se alimentar bem. E uma outra questão, o sistema reprodutor também. O corpo tira daqui e coloca em outro lugar para salvar a sua vida. Agora está entendido por que algumas pessoas não conseguem mais ter um relacionamento frutífero dentro da sua casa. Porque ao invés do sistema nervoso parasimpático estar ativado, e você ter uma digestão tranquila, fazer a tua digestão normal, né? Sentir-se bem após um almoço, ter desejo pela sua esposa, pelo seu marido, né? Fluir esse casamento, desativado. Estresse, ansiedade, e ela tem entrado no meio do povo de Deus. Você não consegue parar nem para falar de Jesus para ninguém. Você não consegue parar para olhar nos olhos das pessoas. Você simplesmente tem vivido e sempre pensando no que está acontecendo depois. Isso ficou tão claro para mim hoje, porque foi exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava sentado talvez com uma grande oportunidade ali, de falar o que era que estava naquele contrato. Era uma igreja, tem nome de balada, mas é igreja, The Way. Mas eu precisei ser diagnosticado pelo atendente. O senhor tem ansiedade? Tenho, ora por mim. Devia ter feito isso. A vida passa e nós não conseguimos perceber o que está acontecendo. E isso acontece porque já nós não temos paz. E aí, se nós formos buscar o significado da palavra paz, também nesse mesmo hebraico, né? É a palavra shalom, shalom. E a palavra shalom, que também ela significa paz. Então quando a gente chega aqui e diz assim, paz, paz, a gente está falando shalom. E shalom, em hebraico, ele traz uma ideia de ser completo. Olha só, estar preenchido, estar completo. Quando eu digo paz para alguém, eu estou dizendo, receba disso que eu tenho. Eu estou completo, eu estou cheio, eu estou com esperança, eu tenho dentro de mim de que vai dar tudo certo. Quando alguém diz paz, essa pessoa não pode estar ansiosa, porque o ansioso lhe falta algo, lhe falta esperança, lhe falta paz, porque ele sempre está pensando no que vai acontecer, no que vai acontecer, no que vai acontecer, no que vai acontecer, e meu Deus, como é que eu vou resolver? Então lhe falta shalom. E shalom traz essa ideia de que eu tenho plena ciência de que vai dar certo. Pastor, então shalom é falado só por pessoas que estão dando tudo certo na vida? Não. Olha um exemplo que eu quero trazer para você aqui em rápidas palavras. Existe um texto bíblico que está em 2º livro dos Reis, no capítulo 4, e ele vai dos versos 20 até o 26, é uma história, você pode ler na sua casa, e ele fala de uma mulher de Sunem, chamada na Bíblia de Sunamita, e esta mulher, ela tem uma história muito interessante. Ela está com o seu marido na sua casa, e vamos imaginar a situação, estão comigo, amém? Amém. Ela está na sua casa tomando café, na sua varanda,
e passa um homem chamado Eliseu, profeta. Ele tinha um moço que estava a seu serviço, que era Geazi, que era um menino que era seu aprendiz. E eles passavam, e essa mulher prestava atenção naquele homem, conversando com o seu marido, disse assim: ali passa um homem de Deus. E ela observou a vida deste homem, e ela sempre dizia: esse cara é um homem de Deus. Perceba, ele tinha uma vida, ele tinha um andar, ele tinha uma conduta, que fazia com que ela entendesse de que ele era um homem de Deus. Então ela sentiu no seu coração, de que como ele sempre estava viajando e passando por ali, ela poderia com seu marido fazer um quartinho para ele. E fazendo esse quartinho para ele, ele podia passar por ali e descansar. E ela fez isso. Fizeram um quartinho e tal, eles eram bem de vida, e chamaram ele, falaram com ele ficou muito agradecido, e ele disse: olha, tem alguma coisa que nós podemos fazer por vocês? E ela disse: imagina, estamos no meio do nosso povo, está tudo certo, tal. E o moço dele disse: essa mulher não tem filhos, o marido dela já é mais velho, tal, e eles não têm filhos. Eliseu, que era o profeta, orou por ele e disse assim: daqui a um tempo da vida, ou seja, 9 meses, você vai dar à luz a um filho. Dela: mas meu Senhor, não fala uma coisa dessa, eu não te pedi nada, e tal, porque ela não queria ter falsas esperanças. E a Bíblia diz que passou o tempo da vida, nasceu a criança, e nasceu a criança, cresceu a criança, e uma bênção aquela criança, e um dia o pai vai trabalhar lá no mato, cortar madeira, e estava lá o homem de Deus, num determinado lugar também, e esse menino foi com o pai cortar madeira, e de algum tempo ele começou a gritar: ai, minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça. O pai disse: pega ele, leva lá para a mãe dele, para ver o que é. Levaram, ele ficou gritando em casa, quando de repente o menino morreu. O menino morreu. Essa mãe, aflita com seu filho morto, ela pega ele e leva até o quartinho onde aquele profeta dormia. Ela estende ele na sua cama, e agora ela vai até onde ela sabia que o profeta estava. E quando ela está indo, o profeta vê ela ao longe e diz: a sunamita está vindo aqui. Pediu para o seu moço Geazi: vai até ela e pergunta se está tudo bem. E o texto diz que quando ele chegou perto dela e perguntou: vai bem? Vai tudo bem? Ela disse: tudo está bem. A palavra do texto original diz Shalom. Quando aquela mulher recebeu a pergunta: está tudo bem? Ela tinha um baita de um problema, seu filho estava morto. Mas ela diz Shalom. Quando ela diz Shalom, talvez no pior momento da sua vida, ela está dizendo: eu sei que tudo vai ficar bem. O meu filho está morto. Aquilo que eu sonhei na vida se foi, mas eu sei que eu não pedi a Deus e Ele me deu, e Ele é o Deus da vida, e Ele tem o poder sobre todas as coisas, e se Ele permitiu que isso acontecesse, Ele também é poderoso para levantar o meu filho daquela cama aonde ele está. Isso tudo ela falou numa só palavra: Shalom. Eu estou completa de esperança de que o meu Redentor vive, e Ele vai fazer alguma coisa por mim. Sabe, eu estou falando para tantas pessoas aqui que talvez estejam ansiosas como eu, por ver as coisas acontecerem, por resolver todas as coisas, as milhares que vêm durante o dia, para resolver um problema familiar, para resolver uma doença que apareceu e você não sabe nem o que fazer com ela, a doença da sua mãe, do seu pai, do seu filho, um problema que se instalou e você não sabe o que fazer. E então a gente até diz paz, mas essa nossa paz não chega em lugar nenhum. Por quê? Porque nós estamos vazios, porque de verdade a gente nem tem mais esperança. E quando o problema se instala, e se alguém de verdade nos perguntar: está tudo bem? A vontade mesmo é dizer o quê? Não, essa desgraça não está tudo bem, porque isso não é vida. Porque se Deus existisse, porque se Deus fosse bom, porque se Deus me atendesse. E quantas vezes isso vem à nossa mente? Se Deus realmente existisse, eu não estava nessa situação, não teria acontecido isso, não teria acontecido aquilo. Cara, quanto questionamento que nós temos.
porque está nos faltando shalom, porque está nos faltando essa paz. O Salmo de número 46 é um salmo que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, e chega um momento, no verso de número 10, tu consegue colocar aqui o verso 10, desse mesmo Salmo 46, 10? Parem de lutar. E esse parem de lutar aqui, não é o pare de lutar no sentido assim, solte as armas. É pare com o teu sistema de luta e fuga. Pare com essa ansiedade. Pare com essa coisa louca que você está vivendo. Relaxem. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado na terra. Quando Deus está falando isso para Israel, Ele está dizendo assim: ei, para com essa ansiedade toda. Eu sou Deus. E no final da tua história, vão reconhecer de que eu estava com você e deu tudo certo na sua vida. É só você relaxar, é só você confiar, é só deixar com que Rafá aconteça. Calma, no meio da tempestade. Estava todo mundo pensando que ia morrer, e Paulo, a Bíblia diz que estava no canto dele no barco. Paulo, nós vamos morrer, Paulo. Ele diz assim: o Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, mandou o seu anjo nessa noite falar comigo. Olha o texto bíblico de Atos capítulo 27, ele mandou falar comigo e dizer assim: ninguém aqui vai se perder, tá? É só vocês confiarem aqui que vai dar tudo certo. É você que tem que ter a palavra de calma no meio da tempestade que está pegando a tua família inteira, que está pegando a tua empresa. Pode ser que teu patrão está louco, pensando: nós vamos ter que abrir falência. Mas você vai dizer: o Deus que eu sirvo e de quem eu sou já disse: fica calmo, porque vai dar tudo certo, e nós vamos passar por essa tempestade, nós vamos chegar do outro lado. Ele vai fazer um milagre. Ele vai fazer um milagre. Agora, Shalom precisa estar aqui para eu falar isso. Eu preciso saber o Deus que eu sirvo, eu preciso conhecer Ele. E sabe por que a gente às vezes se perde, fala tanta coisa, não vai dar certo? Agora acabou, para mim chega. Porque talvez a gente não conheça tanto assim a Deus. Talvez a gente não tenha tido um tempo com Ele como a gente precisava ter. Esse Jesus, depois da sua ressurreição, quando Ele apareceu para o povo, quando Ele apareceu para os seus lá no cenáculo, sabe o que Ele falou primeiro? Shalom. Ele levanta as mãos, eles veem a marca nas suas mãos. O preço do Shalom está aqui, O preço do Shalom de você está aqui, pago lá na cruz do Calvário, para que você pudesse descansar de noite. Eu entreguei a minha vida naquela cruz, para que você pudesse ter esperança. Eu entreguei a minha vida na cruz do Calvário. Os meus pés estão furados, o meu lado foi atravessado. Esse é o preço do Shalom. A Bíblia diz que o cenáculo estava todo fechado. Sabe por que estava todo fechado? Porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo. E quando a gente tem medo, a gente se fecha. Quando a gente está com medo, a gente fecha até a boca. Eu não vou dizer em nome de Jesus que vai acontecer, porque vai que não acontece. Eu nem vou falar nada. Nós ficamos com medo. Mas quando tem Shalom, Deus, eu não sei de onde vai vir, mas vai vir, vai acontecer, vai chegar a provisão, vai chegar a resposta, vai chegar a cura, vai chegar um milagre, vai resolver esse problema que hoje parece que não tem solução, vai acontecer. Você está dizendo: pastor, eu estou precisando desse milagre. Aquele que entrou no cenáculo e disse Shalom está aqui nessa noite para trazer Shalom para a sua vida. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus, aplauda porque Ele é digno. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos
na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.